Olá, esse é um vídeo com o objetivo de explorar uma aplicação de análise e visualização de redes de começo ao fim, da coleta de dados até a visualização e conclusões, tarefas sobre esses dados. Nesse vídeo eu vou usar uma ferramenta bastante popular entre as pessoas que trabalham com redes, com grafos, chamada Gephi. Eu não vou tocar em D3 nesse momento, para também mostrar como funciona uma ferramenta que dá mais apoio à parte de análise e de criação de dados, de exploração de dados sobre redes. As ferramentas que a gente conhece mais de exploração, de data wrangling, elas tipicamente são mais apropriadas para tabelas, ou até para tabelas principalmente, R, Python, Tableau, todas essas ferramentas. E Google Sheets. E aí existem ferramentas específicas para análise de dados geográficos, como ArcGIS, QGIS e outras. E existem ferramentas específicas para análise de redes. A Gephi, eu acho que é de longe a mais popular. Então a gente vai fazer uma análise com Gephi. E essa análise vai ser usando dados do Spotify, dados vindos do Spotify. Tá? Eu vou criar uma rede de artistas semelhantes segundo o Spotify. E aí, se a gente vai aqui no Spotify, na web, a gente vai ver que dentro de cada artista, do perfil de cada artista no Spotify, vou pegar aqui um exemplo qualquer do João Bosco. Se a gente vai no artista João Bosco, existe uma lista de artistas relacionados, ou artistas que as pessoas que escutam João Bosco também escutam. Isso pode ser interpretado como uma rede de artistas semelhantes. Isso, uma rede onde nós são artistas e arestas ligam artistas, links ligam artistas que são semelhantes, segundo os hábitos das pessoas que os escutam. Não é segundo a biografia, não é segundo a música, não é segundo nenhuma característica além dos hábitos de ação colaborativa, dos clientes do Spotify nesse caso. Mas, bom, essa lista de artistas aqui pode ser acessada via API, é isso que a gente vai fazer. E para escolher que artista você vai acessar, eu acho que eu queria mostrar para você que é possível, no aplicativo do desktop, é mais fácil fazer isso. Se você vai num artista qualquer, você pode copiar aqui a URI do Spotify do artista, ou seja, um identificador único do artista, que você pode usar depois para acessar, para encontrar esse artista na API do Spotify. Eu vou fazer isso com esse notebook, que vai estar linkado também nos materiais do vídeo. É um código baseado no trabalho de outras pessoas, tá? Que usa a biblioteca Spotify do Python, em Python, para acessar a API. Para rodar esse mesmo notebook para um outro artista que te interesse, você vai precisar editar essa primeira célula do notebook e colocar aqui um client ID e um client secret que você precisa cadastrar no Spotify, no site de desenvolvedores do Spotify. Eu estou aqui logado como Nazareno, eu tenho aqui minhas... não estou logado como Nazareno, mas agora estou. Você tem que criar uma aplicação, eu criei essa aqui, e aqui eu tenho um Client ID e um Client Secret que eu posso copiar, colar aqui nessa célula, tá? E aí daqui em diante esse código vai rodar e vai criar uma rede de artistas semelhantes. Por exemplo, aqui baseado no artista, o artista que eu vou usar hoje é Dominguinhos, e baseado na URI de Dominguinhos, que é essa aqui. Você precisa copiar aqui também quem é o URI que te interessa, para que você crie sua rede. E aí o código usa uma espécie de percurso em profundidade da rede, para a partir de um artista encontrar quem são os semelhantes a ele, os semelhantes a esses semelhantes, e assim por diante, uma quantidade de níveis que você especificar. Eu especifiquei aqui que eu quero ter acesso a 5 níveis. Se fosse um nível apenas, seriam apenas os semelhantes diretamente a Dominguinhos, que é essa lista aqui de artistas, de nomes de artistas nesse caso, tá? O código acessa a API do Spotify, cria essa rede e depois salva ela num formato, usa aqui pandas para salvar ela num formato amigável para visualização.
Esse formato normalmente envolve 2 arquivos, ou 2 tabelas, que podem estar num arquivo também, dependendo do formato. Essas 2 tabelas são uma tabela que descreve quem são os nós da rede, né? Quem são os vértices da rede, e outra tabela que descreve como esses nós se ligam, quais são as arestas da rede, quais são os links da rede. Tá? A gente separa essas 2 coisas porque os nós podem ter vários atributos e você não quer repetir todos os atributos em todas as ligações desses nós. Então, um pouquinho de normalização, são 2 tabelas que você tem que cruzar normalmente para visualizar a rede. Executando o notebook, você vai baixar 2 arquivos, um que chama nodes.csv e um que chama edges.csv. Edges são os links, são as ligações. E aí, de posse desses 2 arquivos, a gente vai usar o Gef. Tá? Não vou mostrar como é que se instala o Gef, mas ele está disponível, ele é multiplataforma, você pode instalar aí na sua máquina para usar e pode criar aqui um novo projeto para a gente começar. Importante, né? O Gef ele é um software livre e antigo, assim, ele é bastante robusto, tem bastante técnica de análise, mas ele é antigo, né? Ele foi construído faz um tempo antes da era do JavaScript, então ele usa algumas tecnologias um pouco mais velhas, eu acho, e ele padece de não ter um desenvolvimento assim, super profissional da interface. A interface é um pouco enigmática. Às vezes eu vou mostrar a vocês como é que eu uso aqui, até se alguém vir alguma maneira melhor, agradeço dicas também. Tá? Eu sempre começo o trabalho importando uma planilha. Existem outras formas de importação aqui, mas honestamente eu não consigo usá-las, nunca consegui usá-las. Tá? E aí eu vou importar aqui esse Nodes 3 e Edge 3 são as 2 planilhas que me importam, né, para criar a rede de artistas semelhantes, começando uma rede de artistas semelhantes no Spotify, começando por Dominguinhos. Tá? E aí vou começar sempre, uma dica, pelo menos no meu Gef, sempre funciona melhor se eu começo importando os links, as arestas. Tá? Ele vai me mostrar aqui como é que ele está lendo as arestas. Tem aqui cada aresta tem uma origem e um destino, né? Que são as primeiras. Eu vou importá-la como a tabela de arestas e vou finalizar colocando no próprio workspace que eu tenho atual. Então existe uma noção de workspace, são projetos que você pode ter abertos ao mesmo tempo dentro do Gef, esse grafo. Perguntas importantes, né? O grafo ele é dirigido, não dirigido ou misturado? Bom, quando A, no meu caso, quando A é semelhante, é relacionado com B, B é relacionado com A também, vou considerar assim pelo menos, e vou considerar que esse é um grafo não dirigido, que se houver 2 arestas, o que deve fazer é manter uma aresta só com o peso da média dessas 2 arestas. Tem 2 arestas de peso 1, se houver 2 arestas, né? Fulano semelhante a Cicrano e Cicrano semelhante a Beltrano, na forma como o meu algoritmo construiu o grafo, essa estratégia vai fazer com que eu só tenha uma aresta e o peso seja 1, nesse caso. Você pode escolher que você quer somar os pesos, por exemplo. Essa é uma forma de importar os dados também. E aí, importamos. Falei que a interface às vezes é enigmática, alguma coisa se escondeu aqui. Bom, a gente já está visualizando os dados aqui, vamos ver que dados são esses que a gente está visualizando. Eu tenho 3 visões sempre aqui em cima, tá? Que eu vou ficar me alternando para acessar uma área de trabalho, a área de trabalho na qual eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui a visão geral, onde você pode editar o grafo, decidir o layout dele, uma visão de planilhas, de tabelas mesmo, que é o laboratório de dados, e uma visão para impressão, para salvar, que é essa de visualização. Vai começar, a gente viu na visão geral que apareceu um grafo ali meio maluco. Vamos conferir primeiro aqui o que a gente tem nesse laboratório de dados. A gente tem aqui, ó, essas coisas são clicáveis. A gente tem a lista de arestas que a gente importou. Então aqui as arestas, ó, do nó 202 para o nó 335. Essa aresta tem um ID, essa aresta tem um peso também e não tem outros atributos por enquanto. Bom, aí se eu vou ver meus nós, eu tenho apenas IDs dos nós, porque está faltando eu importar a segunda tabela, que é a tabela de nós, isso, que descreve os nós. Essa tabela tem para cada ID um conjunto de atributos. No caso só vai ter um atributo, está aqui, ó, o label, que é o rótulo, o nome do artista. Nesse caso, eu podia ter a popularidade, podia ter
a idade, não sei, outros atributos que eu trouxesse da API do Spotify. Nesse caso aqui eu criei o exemplo mais simples, tá? Vou importar aqui como uma tabela de nós e vou finalizar com cuidado aqui de colocar os nós no workspace atual, tá? Senão ele vai criar um novo workspace com um novo gráfico, com uma nova rede para a gente analisar. Bom, vê aqui que ele identificou 689 nós, né, que são esses nós aqui que a gente já tinha. Eles agora têm um atributo a mais que é o label. Está aqui Dominguinhos, por exemplo, sendo esse ID 202 e assim por diante. Tá? Então, de posse dos dados de nós e arestas, vamos visualizar um pouco essa rede. O começo é sempre um pouco triste, né, com essa visualização aleatória. Aqui os nós estão dispostos de... Aqui eu estou brigando com a interface do Geth. Aqui os nós estão dispostos de maneira aleatória. Tá? A gente sabe que o algoritmo de disposição dos nós no gráfico é central para que a gente consiga perceber padrões topológicos ou quaisquer padrões, na verdade, no gráfico, realizar tarefas no gráfico. Então vamos começar operando sobre essa distribuição aí, escolhendo ela de alguma maneira, dispondo os nós de alguma maneira mais inteligente, de alguma maneira que produza padrões mais inteligíveis para o ser humano. O Geth tem um conjunto aqui de algoritmos de distribuição espacial dos nós, tá? Você pode importar mais tantos plugins aqui com outros algoritmos de disposição, mas eu vou começar aqui usando os que eu acho que são mais comuns de longe, que todo mundo usa a maior parte do tempo, que são o Force Atlas e Force Atlas 2. Eles são essencialmente variações do mesmo algoritmo com propriedades a parâmetros diferentes. E ele está apertadinho aqui, deixa eu ver o que acontece se eu... Opa! Parece que está faltando espaço para o meu grafo aqui. Vou trabalhar um pouquinho assim, depois eu tento ajeitar. Bom, aqui eu estou dando zoom com scroll no grafo, mas se eu escolhi um algoritmo, agora eu posso executar um pouco esse algoritmo para que ele vá mudando a disposição dos nós. Tá? A primeira mudança foi drástica, foi muito rápida, e agora ele está mudando mais lentamente. Você está vendo aí, os nós continuam se movendo. Tipicamente, o processo de chegar num grafo inteligível envolve um pouco de algoritmo e bastante de arte, de artesanato também, tá? De ir experimentando com variações do algoritmo. Por exemplo, esse é um algoritmo que eu sei que tem uma série de parâmetros aqui. O 2 eu comecei com ele, que ele é mais customizável. Então, eu tenho aqui, para cada parâmetro, eu posso clicar nele e ver qual é a explicação aqui embaixo do efeito que esse parâmetro tem no algoritmo que dispõe os grafos no espaço. Esse algoritmo está procurando, é um algoritmo de busca, está procurando uma solução que seja inteligível para a gente, e ele parece ter chegado num ótimo local aí, né? Os nós pararam de crescer. Eu posso afastar os nós um pouco mais, posso testar aqui se fazendo com que nós que tem grande grau, muitas ligações fiquem mais longe uns dos outros, isso fica mais ou menos legível. Achei que foi demais, né? Deixa eu tentar diminuir aqui de novo o dimensionamento. Acho que talvez aqui a gente esteja ficando mais legível. Vamos evitar a sobreposição de nós ou não? Isso depende um pouco da densidade dos nós na rede, para a gente ver se isso fica mais ou menos legível. Nesse caso, eu acho que isso criou aqui já alguma estrutura que a gente pode começar a examinar. Tá? Eu posso, por exemplo, dar zoom aqui num pedaço da rede e ficar curioso de saber quem é um certo nó. Vou precisar de espaço aqui lá. Vou parar o algoritmo. Eu posso examinar aqui, por exemplo, quem é esse nó aqui que criou essa ponte entre dois mundos aqui. Se não conseguir clicar nele. Às vezes eu fico lutando aqui com a interface do Geth, principalmente quando os nós estão pequenos. Estou tentando o tempo todo usar essa ferramenta aqui de... consegui. Então, Renato Borghetti aqui é um artista que está fazendo uma ponte entre esse componente maior do grafo, né, esse componente menor aqui. Talvez esse componente menor seja de artistas
seja de outros artistas gaúchos. Vamos examinar aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui, mas eu não estou conseguindo examinar os artistas, né? Consegui. Mas nessa velocidade vai ser difícil aqui ver mais artistas, né? José Cláudio, eu não sei quem é. Vou presumir aqui que são outros artistas, talvez gaúchos, talvez do sul, como Renato Borghetti é. Tá. Enquanto se eu vier aqui em cima no grafo, vamos olhar aqui quem é que são outras pessoas que estão nessa parte do grafo aqui. Tá vendo aqui que eu não estou... conseguindo selecionar. Pronto. Aqui em cima eu estou vendo trio nordestino, estou vendo trio forró, estou sofrendo aqui com a interface, trio forrozão. Então parece que aqui em cima eu tenho um forró mais tradicional, mais ligados a trios, enquanto lá embaixo eu tenho os gaúchos, talvez eu tenha outros componentes em outras partes aqui também do grafo. Está parecendo que a gente gostaria de analisar, né, essa estrutura do grafo. Vamos fazer isso então, tá? Eu vou começar primeiro ressaltando algumas propriedades que a gente já consegue perceber nesse grafo, tá? Vou tentar torná-lo um pouquinho menor aqui para ver se isso ajuda a gente a ler o grafo um pouco mais. Resistência demais. Acho que assim está um meio termo, né, para a gente ler esse grafo aqui. E aí, coisas que a gente consegue perceber, né? Primeiro, uma estrutura de grupos muito clara, quer dizer, em algumas partes do grafo mais clara, embaixo à direita eu tenho um grupo bastante isolado do restante do grafo, das outras porções dos outros grupos do grupo, né? No meio eu tenho alguns grupos que são bastante interligados entre si, alguns são muito densos, você vê que você tem muita aresta aqui entre alguns grupos de nós, e lá em cima eu tenho 2 ou 3 grupos, dependendo de como eu queira dividir, que também são relevantes. O grafo é um grafo conectado, né? Você consegue chegar, existe caminho entre quaisquer dois nós, porque afinal, pela forma como ele foi criado, não tinha como ele ser desconectado. Mas é interessante ver que há alguns nós que funcionam como pontes entre partes do grafo, né? Entre trechos desse grafo. A gente pode inclusive estar curioso, talvez eu esteja curioso para começar vendo aqui onde é que está um nó específico, onde é que está Dominguinhos, né? Eu posso selecionar esse nó, podia filtrar ele aqui pelo label, pelo ID. Vou selecionar esse nó aqui na visão geral e vou voltar lá na visão geral. Você pode achar que nada aconteceu, mas ele está selecionado, acho que ele é esse nó aqui. Vamos conferir aqui. Opa, agora vai. Esse é Luiz Gonzaga. Talvez Dominguinhos seja esse aqui de baixo, então. Tá, Vitor? Ué, o que aconteceu? Deixa eu voltar lá no laboratório de dados. Eu vou direto aqui em Dominguinhos, agora eu botei editar e vou escolher uma cor diferente para ele aqui, vou colocar ele de vermelho. Vai ser mais prático para a gente encontrá-lo lá. Ah, estava um pouquinho acima aqui do zoom que eu tinha feito. Tá, esse é o lugar onde Dominguinhos está aqui no grafo. Tá, eu falei que a gente consegue perceber algumas propriedades topológicas da rede como um todo. A gente também pode estar interessado em propriedades topológicas dos nós, incluindo Dominguinhos e incluindo outros, por exemplo. Para isso, eu acho que são das coisas que o Geph funciona bem, nos ajuda bem. Vou aqui selecionar do outro lado. Ele está me ajudando aqui talvez.
Achei que eu estava resolvendo minha interface. Bom, eu vou selecionar aqui do lado algumas propriedades que eu quero calcular por nó. Por exemplo, quero calcular o grau do nó. E aí a gente está vendo aqui, né, não dá para perceber rapidamente olhando ali qual é a distribuição de graus dos nós. Aqui dá para perceber. Eu tenho 200 nós que tem grau 1, ou seja, que só tem uma aresta. E eu tenho alguns nós que tem, né, mais do que grau 20. Esse aqui é um histograma, né, da quantidade de arestas por nó nesse grafo. Também posso usar outras medidas de importância, de centralidade dos nós. Por exemplo, o PageRank é uma medida de centralidade dos nós que dá valor maior, né, ele calcula qual a chance de você parar em um nó, qual a probabilidade de você visitar um nó se você estiver andando aleatoriamente no grafo. Então, nós que são centrais, nós que tem muitos links, ou nós que tem muitos links de nós que tem muitos links, eles têm um PageRank alto. Essa é uma forma de valorar, né, quem tem destaque na rede, quem tem um papel importante na rede. A maioria dos nós tem um destaque muito baixo aqui, não deu nem para ver um padrão direito. Mas a gente pode ver também esses padrões, e é mais interessante fazer isso aqui, no grafo, tá? Usando as marcas do grafo, que são as arestas, né, as linhas e os círculos, aqui os pontos que são os nós, e usando canais dessas marcas. Então vou primeiro aqui mostrar para vocês que tem essa abinha aqui de aparência, onde você pode editar a aparência dos nós ou a aparência das arestas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser diminuir, mudar a cor das arestas para que elas sejam cinza, talvez aqui. Como é que eu acho um cinza aqui? Bom, eu posso mudar para uma outra cor qualquer aqui, um azul. Aí eu posso aplicar e aí a gente vai ter arestas azuis, que não foi uma boa ideia. Deixa eu voltar para as arestas pretas aqui. Um preto um pouco diferente. E eu posso editar os nós também, por exemplo, para deixar os nós todos com uma cor um pouco mais clara aqui e destacar mais as arestas, ou o contrário. Mas nesse momento acho que o que eu quero fazer mais é mostrar para vocês que a gente pode fazer essa mudança para um valor fixo ou para um valor que é função de uma variável qualquer aqui que a gente calculou, de algum atributo que a gente calculou. Na medida que eu fui calculando aqui o PageRank, o grau dos nós, essas coisas vão virando atributos, sem que você saiba, é verdade, mas elas vão virando atributos aqui. Cada nó passa a ter um grau, cada nó passa a ter um PageRank. Eu posso usar aqui a visão de tabela para ver quem são os nós que têm maior grau, quem são os nós que têm... Deixa eu pudesse... achei. Por que eu não estou? Maior PageRank também, tá? E você pode voltar aqui na visão geral agora para tentar aplicar esses valores no gráfico. Para esses valores quantitativos, a gente vai percebê-los melhor se a gente usar o tamanho do nó do que se a gente usar a cor do nó, tá? Cor e tamanho dos nós aqui. Então, para o tamanho do nó, eu tanto posso decidi-lo como uma constante aqui, aumentei o tamanho de todo mundo, quanto eu posso decidi-lo em função de um valor quantitativo. Isso é um ranking no vocabulário do GEF. E aí, se eu quiser, por exemplo, ver quem são os nós que têm maior grau, tá? Numa escala que vai de 3 a um valor máximo que você escolhe também ali, você pode aplicar, e aí agora o meu grafo tem o tamanho dos nós em função do grau desses nós. Nós que tem mais arestas tem um tamanho maior, né? Você vê que esses nós aqui estão muito conectados entre si, eles todos têm muitas arestas. Essa é uma medida de importância possível na rede, né? É alguém que se liga a muitos nós, mas é diferente, por exemplo, de ver uma medida que dependa mais de caminhos, de quantos caminhos passam por você, quantos caminhos na rede passam por você. Você vê que esses nós que são pontes, eles tendem a ter mais, eles são pontes, são o único caminho para alguns nós na rede, eles tendem a ser mais importantes, eles tendem a ter uma projeção maior, eles guardam mais caminhos na rede, guardam mais importância na topologia da rede. Se você os tira, eles vão desconectar mais nós na rede, né? Vão aumentar o tamanho
os tamanhos mínimos na rede com maior impacto do que se você lida com os outros nós, esses aqui que estão todos conectados entre si, então eles têm pouca importância topológica para a rede, eles afetam um pouco as propriedades da rede se eles somem. Tá? Vou mexer em mais um atributo aqui dos nós agora para falar de outra característica que é importante, que é essa que a gente estava vendo, a modularidade, né, a percepção de grupos, de agrupamentos no grafo. Ela pode ser descrita como uma tarefa de agrupamento tradicional, né, que existe em dados tabulares, e também no GEF em particular, em alguns algoritmos, isso é visto como uma descoberta, uma análise de modularidade, né, no grafo, a descoberta de módulos na rede, pedaços da rede que são semelhantes, têm alta conexão, alta chance de conexão entre si e pouca chance de conexão com outros módulos da rede. Essa é uma definição um pouco semelhante à de grupos lá no agrupamento. Eu vou usar aqui um algoritmo de modularidade padrão aqui do GEF. Eu tenho um parâmetro bem importante na minha experiência aqui para analisar agrupamento, que é essa resolução aqui. Valores menores geram mais comunidades e valores maiores geram menos comunidades. É uma espécie de sensibilidade, né, ao agrupamento. Eu vou rodar aqui como um exemplo. Minha interface, o tamanho da janela está toda bagunçada aqui, espero que a experiência de vocês seja melhor. E aí rodei com aquele parâmetro, ele encontrou um grande número de grupos, cada pontinho desse aqui é um grupo, então tem um grupo 0, 1, até o grupo 10, foram 11 grupos, portanto, alguns pequenos, alguns com menos de 20 nós. Deixa eu ver o que acontece se eu mudo aqui minha análise de modularidade para valores maiores que 1 vai gerar menos comunidades, então vou colocar aqui 1,5. Vou olhar aqui o resultado. Temos agora 9 grupos, o menor grupo ainda tem 10 componentes, 10 nós. Só quero achar grupos maiores, tá? Então vou insistir aqui, vou colocar um 2 e vou usar o resultado do jeito que ele ficar, tá? Pronto. Agora eu tenho sempre grupos de 20 ou mais nós, alguns são bem grandes aqui, tem um grupo de tem grupos com mais de 140 nós. Vamos ver como é que são esses grupos, tá? O que são esses grupos, aliás? Eles estão aqui, eles são mais um componente. Igual quando você faz agrupamento lá na estatística tradicional, mineração de dados, cada nó agora ele faz parte de uma rede. Tá? Aqui, por exemplo, aqui no grupo 7, de uma comunidade da rede. Então aqui no comunidade 7, você tem aqui os artistas, esse grupo de artistas aqui, que eu não conheço basicamente ninguém. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Se eu vou para o grupo 0, eu tenho uns cantores mais antigos aqui, né? Orlando Dias é muito antigo, Trio Iraquitã é antigo, Agnaldo Raiol. O grupo 1 me parece ser um pessoal mais recente, regional e pernambucano. Todo mundo que eu estou vendo aqui quase é Cabroeira paraibano, mas tem muitos grupos pernambucanos e recentes, né? Nordestinos, talvez por isso estejam ligados com Dominguinhos nessa rede, estejam nessa rede que a gente descobriu a partir de Dominguinhos. Depois eu tenho no grupo 2 Trio Nordestino, Trio Virgulino, Trio Forrozão, um forró mais tradicional, mais ligado ao forró pé de serra, de trios aqui, né? Vocês estão vendo, o grupo 2 é bem grande, e assim por diante. Tá? Isso é para a gente entender o que são os grupos que a gente foi encontrado. Vamos ver esses grupos aqui no gráfico, que eu acho que é a parte mais legal. Tá? Eu vou, da mesma maneira que eu usei um atributo para determinar o tamanho do nó, eu vou usar um atributo aqui para determinar a cor do nó. Tá? Não é um ranking, é uma partição. Ranking significa que eu quero mapear um atributo ordinal, quantitativo ou numérico, né? E partição significa que eu quero mapear um atributo categórico. Então eu vou mapear a classe de modularidade, está aqui uma palheta de cores sugerida pelo GEF, eu vou aplicar essa palheta para a gente ver se a gente consegue reconhecer aqui um padrão. Vou mudar também um pouco aqui essa cor das arestas que está me incomodando aqui. Porque eu não consigo achar um cinza, né? Onde é que será que fica um cinza? Acho que se eu pudesse editar aqui. Acho que agora vai. Não, foi claro demais. Bom, vou deixar preto então aqui de novo. Socorro, agora
estou conseguindo nem deixar preto. E eu queria... Bom, apliquei aqui para a gente ver as arestas também. Bom, deu para perceber que o agrupamento ele parece bastante com a intuição que eu tinha olhando aqui visualmente no gráfico. Talvez alguns grupos eu não tinha reparado, como esse grupo preto aqui, de artistas semelhantes entre si, esse grupo vermelho menor. Né? Se eu aumentar a sensibilidade, provavelmente esse grupo rosa vai ser quebrado em 2 aqui também, esse grupo verde talvez seja quebrado em 2. Você pode ir regulando qual é a sensibilidade que você quer, mas isso aqui produz uma interpretação de regiões do gráfico que a gente pode usar agora para analisar o gráfico, para descrever. Né? Tem a região dos artistas pernambucanos, a região dos artistas do Laranja são os do Rio Grande do Sul, todos ligados à música tradicional de Dominguinhos através da sanfona ou dos ritmos nordestinos. Tá? A gente pode usar isso para analisar. Para gerar uma visão, isso aqui é principalmente a visão para a gente examinar o gráfico, decidir parâmetros, decidir um posicionamento. Se eu quiser gerar uma visualização finalística assim, tem uma terceira aba do GEF aqui, que é essa de visualização. Bom, nessa visão de visualização do GEF, se você escolher um padrão aqui, por exemplo, com arestas curvas e atualizar, ele vai gerar... eu preciso às vezes fazer com que apareça aqui a janela de visualização, e quando você atualizar ele vai de fato gerar uma versão, né, renderizar uma versão daquele grafo lá, que aqui não está dinâmica, não posso clicar, não posso alterar as coisas, mas aqui eu vou trabalhar na apresentação daquele grafo. Tá? Por exemplo, vou tirar aqui os rótulos de nó para a gente começar vendo, né, o grafo. E aí as arestas elas podem ser retas ou curvas. Em geral, deixar curvo dá uma sensação agradável quando a gente tem muita aresta, principalmente porque as arestas, as longas elas tendem a se juntar e aí formam um padrão mais bem comportado, né? Uma linha parece uma linha grossa mais do que muitas linhas se cruzando. Você diminui um pouco a quantidade de coisas, de arestas retas, né? E causando a sensação de confusão. A gente pode também ir mexendo, por exemplo, né? Para dar menos ênfase aos nós, eu posso diminuir um pouco a opacidade deles. E sempre que clicar em atualizar, vou diminuir a opacidade das arestas também, principalmente quando tem muita aresta. Eu acho que a gente pode tanto diminuir aqui a espessura, quanto a opacidade. A espessura já resolveu muita coisa aqui. A opacidade talvez eu precise ter uma quantidade maior ainda para poder misturar. A cor pode ser uma cor derivada da cor do nó, ou pode ser uma cor simples aqui, por exemplo, eu posso escolher aqui um cinza qualquer aqui, para deixar todas as arestas de mesma cor, se eu preferir. Ficou muito clarinho, né? Já tem a opacidade ali. Você pode escolher aí qual é o padrão que você quer. Você acha que vai dar mais ênfase à noção de grupos, mais ênfase à estrutura do gráfico independente dos grupos. Quando tem muitos nós, eu acho que deixar eles bastante opacos às vezes ajuda a gente a percebê-los. Aqui a gente já consegue então pensar um pouco mais em como é que vai ser a apresentação dos nossos da nossa rede, tá? Como a gente viu antes, eu posso escolher mostrar ou não os rótulos dos nós, que para um gráfico pequeno talvez até funcione bem, né? Porque você vai talvez seja legível ainda, mas nesse caso aqui tem nós demais, tem arestas demais, né? A coisa tá ficando muito poluída. Eu posso inclusive, assim, tem uma coisa que está acontecendo que é o tamanho do rótulo está proporcional ao tamanho do nó. Eu posso diminuir e aí deixar o rótulo só legível para quem estiver perto aqui do nó, né? Você vê, aliás, quando está perto, eu acho bem mais confuso. Talvez eu possa até mudar mais aqui a opacidade das arestas. Elas chamam um pouco menos de atenção. Então aqui os nós, se você achar que isso funciona suficientemente, né? Dependendo de como é seu gráfico, você pode deixar esses nós dessa maneira.
Ou eu vou voltar aqui para tamanho proporcional e vou mostrar uma coisa frequentemente mais útil, que é tentar mostrar apenas alguns nós com base em uma característica. Para fazer isso, a gente vai de volta aqui na visão geral, e aí para rotular apenas alguns nós, eu vou começar, na verdade, questionando a minha decisão anterior aqui de ter destacado os nós de acordo com o PageRank deles. A razão sendo que eu acho que eu esqueci, eu tomei uma decisão duvidosa aqui, que é usar o PageRank num grafo não direcionado, num grafo bidirecional. Então, o PageRank mais comumente é usado em grafos direcionais, onde você de um nó você sabe para quais você pode ir, quais você não pode ir. O Geph tem um outro indicador aqui de importância de centralidade dos nós, chamada centralidade de autovetor. Eu vou executar ela aqui e dar uma olhada nos nós. Você vê que aqui sim eu tenho nós com alta centralidade e nós com baixa centralidade. Cada ponto aqui é um nó, não é mais um histograma, eu acho. É um histograma, tem um count aqui, desculpa. Mas eu tenho nós com alta centralidade. Acho que isso aqui vai me ajudar mais a separar os nós. E eu acho também, para falar a verdade, que quando eu olho a centralidade dessa maneira, eu encontro nós grandes que eu acho mais relevantes para a minha análise. Por exemplo, esse nó grande aqui é Nelson Cavaquinho, esse outro nó grande é Dorival Caymmi, Wilson Simonal, vamos ver quem tem um nó grande aqui em cima, Azulão, não sei quem é honestamente, Trio Virgulino, Genival Lacerda, tá? São nomes que eu pinto do acordeão, são nomes que eu reconheço mais e que eu acho que tem um papel mais importante aqui nessa rede. Também aqui o Borghetti, que é tá vendo o nome dele? Que é a ponte para todos esses outros nós aqui, tem mais importância, e eu tenho aqui dentro os mais importantes dentro também dessa nuvem. Tá? Aqui, aliás, tem uma nuvem curiosa que a gente não olhou muito, o pessoal mais ligado ao choro, ao violão clássico aqui, mas ao chorinho principalmente. Paulo Moura, Rafael Rabelo, e Dino Sete Cordas, tá? Tem uma turma do chorinho. Essa rosa aqui é o que mesmo? É o pessoal do samba, Jair Rodrigues, Jamelão, Lupicínio Rodrigues, outros artistas que estão ligados a Dominguinhos, mais pela veia da MPB dele. Então tem o pessoal do forró, tem o pessoal, MPB mesmo é aqui talvez, né? Milton Nascimento, Secos e Molhados, Luiz Melodia, Geraldo Vandré, né? Então são esses outros artistas. Aí eu vou querer filtrar agora então e tentar mostrar talvez os nomes dos nós, os labels para os nós que são grandes nesse grafo aqui, selecionados de acordo com essa minha lógica aqui. E aí eu vou criar aqui tirar aqui esse filtro anterior aqui que eu coloquei. Como é que será que eu tiro? Agora que eu não sei, excluir, pronto. Vou filtrar quem tem uma faixa de valores aqui, então vai ser um intervalo da centralidade de autovetor que eu usei, Eigenvector Centrality, tá? Ela vai de 0 a 1 e na medida que eu vou filtrando aqui, eu posso ir selecionando, vendo que nós ficam. Ficou muito pouco nó aqui, vou aumentando um pouquinho aqui, agora parece que os grandes vão ficar juntos ali, não sei se minha estratégia vai funcionar, mas vamos tentar aqui um pouquinho mais. Vou destacar aqui queria destacar o suficiente para aparecer outros componentes aqui, mas parece que eu estou filtrando muita gente. Bom, vou usar como exemplo aqui, e aí você pode explorar de outra maneira no seu grafo, mas vou selecionar esses nós aqui, por exemplo. E aí o que vai acontecer, eu selecionei eles aqui, eu filtrei eles aqui, né, com esse auto-aplicar, e tem um botão aqui bem escondido, que todo mundo procura no Google para descobrir onde é do Geph, que manda ocultar etiquetas dos nós que não estão selecionados. Tá? Então eu posso até fazer uma brincadeira aqui, posso pegar apenas os maiores mesmo, que já cliquei aqui, eu posso voltar na visualização, e se eu atualizar aqui agora,
eu vou ver os nós apenas do... Opa, faltou desfazer o filtro. Posso parar o filtro aqui agora, mas quando eu atualizar, apenas aqueles nós que estavam filtrados naquele momento vão ter rótulo. Aí eu posso fazer uma filtragem talvez mais esperta aqui, né? Posso, por exemplo, se eu voltasse aqui para olhar quem são os nós mais conectados, os mais frequentes, eu posso mudar então aqui, né? Intervalo de grau aqui. Vou tirar aqui o eigenvector. Acho que tem que tirar esse cara aqui. Pelo intervalo de grau eu vou filtrar aqui. Aqui eu estou conseguindo espalhar mais minha seleção um pouco, né? Para dar nomes a... Tirar aqui alguns. Aqui talvez eu consiga... Opa, droga. Filtrar de novo. Selecionar. E aí se eu vou desfazer a seleção. E aí se eu vou na visualização e atualizo, eu vou ter uns rótulos um pouco mais espalhados aqui. Você pode usar o critério que você achar que é relevante para selecionar os nós ali, tá? E aí você dá nome, mantém o rótulo nesses nós. E aí, em alguns grafos, em algumas situações, essa estratégia de selecionar nós vai funcionar melhor. Vou mostrar primeiro um aqui, e aí eu já volto para mostrar uma outra solução possível para esse caso aqui de Dominguinhos, tá? Queria antes entrar aqui no... Esse aqui é um outro grafo, tá? Opa. Deixa eu restaurar aqui o som. Estou na seção de visualização da rede aqui. Esse é um grafo que tem muito mais nós. Esse é um grafo dos perfis no Twitter que tweetaram, se retweetaram durante um debate sobre o AI-5 que aconteceu em 2019 no Twitter, né? Algumas pessoas enaltecendo e outras criticando. O AI-5, dá para ver que tem dois grupos aqui, eles estão relacionados com isso. E aí se eu for aqui na visão geral, né, e der uma olhada no filtro por atributos, eu posso filtrar aqui o intervalo dos nós que tem principal PageRank, e vou selecionar aqui um grupo menor, ficou muito menor. Opa, deixa eu aumentar aqui o filtro. Esses são os maiores nós que eu tenho aqui. Eu posso usá-los, por exemplo, como referência, mas está vendo que eles estão aparecendo mais distribuídos na rede. Se eu ocultar aqui o label dos demais, tirar o filtro, volto na visualização e atualizo, aí eu teria aparecendo aqui os nós os labels daqueles nós grandes, tá? Tá acontecendo alguma coisa aqui, talvez eu não tenha, nesse caso aqui eu não tenho um label. Deixa eu copiar aqui o dado do ID para o label. Copiar dados para outra coluna. Copiar dados de ID para a coluna label. Ok. Pronto, agora eu tenho os labels aqui das pessoas, dos perfis que tweetaram. Posso voltar aqui na minha visualização, atualizar, e agora sim vão aparecer os perfis de algumas pessoas que participaram desse debate no Twitter. Se você acompanhar um pouco o Twitter, você vai reconhecer mais facilmente agora aqui que esses são perfis ligados à direita, ao conservadorismo no Twitter, nesse caso aqui um apoio à ditadura, e esses aqui são perfis que foram críticos à época, né? Eles são maiores, eles tiveram maior proeminência, maior importância na rede medida pelo PageRank, que como o grafo ele é direcionado, o PageRank funciona bem, e a gente vê aqui o papel desses nós. A gente pode até personalizar um pouquinho mais aqui. Acho que fica melhor se eu atualizar aqui os nós para que eles se fundam um pouco e eu veja menos o tamanho.
mas eu acho que é isso aqui, né, para demonstrar como a seleção por atributo funciona bem em alguns grafos, não funcionou bem naquele meu grafo. Eu posso voltar nele aqui também. E aí o que eu ia dizendo é que existe uma outra medida possível para um grafo que é relevante, que é vir aqui no laboratório de dados. Eu posso duplicar aqui a coluna de label. Tá, então, existe uma nova coluna agora que eu criei chamada label copy para os meus nós. Está aqui a cópia. E eu posso depois resolver de alguma maneira aqui filtrar quem são os nós que eu quero, com os quais eu quero manter, na minha cópia, tá? Eu posso, por exemplo, ver aqui, vou pegar quem são os nós os 3 nós principais aqui desse componente set, desse módulo set, e os demais eu vou apagar aqui. Vou limpar os dados da coluna label para esses nós. Fiz para todo mundo. Bom, fiz besteira, então posso copiar de volta aqui para outra coluna. Copiar de label cópia para label. Voltei. Então, como eu ia dizendo, eu posso selecionar de novo aqui e eu acho que é o botão direito que permite fazer o que eu queria fazer. Deve ser limpadada, né? Isso, eu vou limpar só a coluna label aqui dos demais. Para 6 aqui, eu não sei quem são essas pessoas aqui. Não estou reconhecendo ninguém. Aí eu posso escolher alguns que eu estou reconhecendo aqui. Talvez eu conheço Ideobaldi, Júpiter Maçã, os replicantes. Eu vou tirar aqui os demais. Então você já viu aqui qual é a minha lógica aqui. Eu vou excluir todos, não. Vou limpar dados, todos os nós. Não é exatamente prático, né? Mas indo aqui. Então você pode selecionar também, se isso for viável para o seu caso, né, os nós que você quer manter labels. Tem uma cópia dos labels naquela coluna label cópia. E aí, fazendo isso aqui, quando a gente voltar na visualização, eu imagino que a gente vá... tem que tirar o filtro aqui agora, vamos lá. Volta na visão geral. Vou tirar meu filtro aqui. Vou criar um filtro qualquer aqui. Intervalo para grau, com todos os intervalos, vou filtrar, esconder os demais. E aí, se eu for na visualização e atualizar, bom, deveria estar aparecendo, agora sim, deveria estar aparecendo todo mundo, mas veja que não está, porque eu apaguei nesse cluster aqui, nessa comunidade, eu apaguei uma série de labels, mesma coisa aqui nessa comunidade aqui, eu acho. Eu apaguei labels, mas não dá pra ver, né? Apaguei poucos. Deixa eu ver, tem alguma outra comunidade onde nós apagamos. Aqui embaixo. Essa comunidade aqui de baixo, a gente também apagou vários labels. Eu poderia ser mais agressivo, né? Apagar e depois manter só alguns que eu acho que são importantes como referência. Se isso for viável, senão eu posso fazer com base em filtro, criar algum atributo que me permita fazer esses filtros depois. Bom, com esses exemplos, vou aqui tirar os rótulos de novo. Com esse exemplo, a gente chega no final do que eu queria mostrar de como o GEF pode ser usado para construir um grafo. Você pode experimentar com outros parâmetros, outros algoritmos de organização de layout do grafo. Você pode experimentar com outras formas de fazer aqui. E você pode, claro, exportar o seu grafo em formato vetorial, né, que seria PDF ou SVG, ou em formato de bitmap como PNG, para usar essa visualização em outro software que te permita fazer anotações, uma narrativa, contar uma história combinada. Uma coisa que eu queria terminar comentando, né, o tempo todo eu me ativo a usar tarefas, a realizar tarefas nesse grafo aqui que tinham a ver com topologia, com atributos
do Nock são melhor vistos no contexto de uma rede. Se as tarefas que nos interessam têm a ver mais com distribuição de grau dos nós, distribuição de alguma característica, essa não é a visualização que a gente quer examinar. A gente quer uma visualização que use canais mais eficientes, né, para a gente perceber estruturas que não precisam da rede para ser percebida. Interessa a rede quando a gente tem características, padrões que têm a ver com posição, com formato, com composição de grupos de nós. Mas é isso. Espero que você agora aproveite esse mote aqui, essa direção, escolha um artista ou uma artista no Spotify e crie sua própria rede, visualizando como é o padrão de artistas relacionados segundo quem escuta, né, esse artista ou a vizinhança desse artista no Spotify. Quero ver essa rede e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.